adaptadas às mais diversas formas de fazer material de revisão, de fazer resumo. Mas eu acredito que existam, assim, as formas menos indicadas, né? Se a gente pode dizer isso. A própria Camila Batista comentou aqui, agradeço pelo comentário, ela disse: eu uso dos professores e estou ótima, fiz um caderno de erros também. Por exemplo, resumo de professor. Dá para usar resumo de professor, aqueles resumos prontos, seja de professor, seja resumo pronto em geral, mapa mental pronto. Você pode até usar, tá? Eu só não recomendaria usar o mapa mental ou o resumo pronto e só, ponto, né? E acabou. Você usar só ele e não personalizar ele para você. Porque um dos maiores benefícios de você fazer um resumo está justamente na energia que você gasta para fazer o resumo, né? No raciocínio que você usa para sintetizar o conteúdo, buscar entender qual é o ponto central de cada explicação, buscar entender o que é mais importante e sintetizar isso dentro de um resumo. À medida que você usa um resumo que foi feito por outra pessoa, você está eliminando essa etapa. Parece ser muito inteligente pelo fato de você estar ganhando tempo, mas no final das contas, muitas vezes, está deixando de aprender. Né? Então, pode ser interessante sim usar um resumo de um professor, mas desde que você vá personalizando, adicionando informações, adicionando seus comentários, reescrevendo eventualmente alguma coisa, seria uma possibilidade para eliminar esse efeito não tão bom de usar um resumo pronto. Uma outra forma que eu não recomendaria seria o que o próprio Nilson falou sobre escrever. Esse negócio de escrever, eu só aprendo escrevendo. Muita gente diz isso, mas na prática, isso não é sinônimo de que então vale a pena escrever o tempo inteiro. Porque a gente tem muita matéria para estudar, né? Principalmente para a área fiscal, que a gente tá falando sempre aqui de área fiscal. A gente tem muita matéria para estudar. São muitos conteúdos. E se você for escrever tudo de tudo, gente, você vai ganhar no máximo uma tendinite, né, por esforço repetitivo. E no final das contas, qual é o grande problema de você fazer isso? Uma premissa básica de um material de revisão: ele tem que ser aprimorado ao longo do tempo. Porque num primeiro momento, você não sabe exatamente o que é mais importante. É natural que você não saiba, logo no primeiro contato com a matéria, qual é o principal tópico, o que realmente é cobrado, como é cobrado. E aí você já vai ter uma tendência natural a fazer um resumo muito grande com todas as informações que você acha que são importantes, muitas vezes nem são, né? E depois você vai ter que aprimorar isso ao longo do tempo. Só que se você já fez isso escrito na mão, olha o trabalhão que você vai ter depois para passar isso a limpo, reescrever. Então, pela experiência que eu vejo das pessoas que fazem resumos escritos, acabam fazendo resumo escrito no início e no meio do caminho tem que abandonar esse resumo escrito e partir para outra forma, pegar um resumo de professor pronto, ou começar a fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou marcação no material. Normalmente as pessoas abandonam no meio, tá? Isso aconteceu comigo em uma matéria. Eu tentei iniciar o resumo escrito em Direito Empresarial. Foi a única matéria que eu fiz, porque era uma matéria que eu achava difícil. Comecei nas primeiras aulas, depois eu comecei a perceber que o resumo não estava ficando bom, para ficar bom ter que passar limpo, abandonei no meio e comecei a fazer as marcações. Tá? Então, o que eu costumo indicar, assim, sugerir para as pessoas que estão começando a estudar? No primeiro momento, como você não sabe exatamente ainda o que é mais importante, vai fazer a leitura do PDF, faz marcação. Vai fazendo marcação no próprio material. Tá? Sugiro que tente fazer de uma forma digital. É claro que dá para fazer no papel impresso? Dá, mas aí é outra discussão. Sugiro que faça no digital, por quê? Você vai fazer, no primeiro momento, eliminar redundância. O professor vai explicando de várias formas diferentes aquele mesmo conteúdo, vai dando exemplos e você vai identificar quais são os pontos centrais de cada explicação. E você vai marcando isso. Depois, naturalmente, você vai, depois de passar por aquela teoria, você vai entrar em questões. Né? Se for um aluno da LS, vai ter tarefa pedindo para você fazer questões. E quando você faz questões, você consegue entender melhor realmente o que é mais importante, como é cobrado, o que é cobrado em cada conteúdo. E depois, naturalmente, você já com um nível de esclarecimento maior sobre aquela matéria, vai ter tarefa pedindo para você revisar. E aí, quando você for revisar esse conteúdo, você já vai ter o teu material todo marcado, já vai ter um entendimento melhor do que é importante, e a partir daí você teria dois caminhos viáveis. Ou você aprimora o teu material de revisão a partir das suas próprias marcações, e aprimora essas marcações, e aí vale dizer, era a forma como eu fazia, tá? Então, num primeiro momento, eu pintava lá tudo de amarelo, e depois, quando eu voltava para revisar, eu vinha com uma segunda cor, um verde, um vermelho, pintando por cima aquilo que eu via que era mais importante, que eu tinha visto que era mais importante depois que eu fiz as questões. Só que qual é o ponto?
Muita gente tem dificuldade com esse tipo de revisão, a revisão por marcações, eu tenho que reconhecer, porque a tentação acaba sendo muito grande de você ler não só aquilo que você marcou, mas também ler aquilo que está em volta, os parágrafos que não estão grifados, mas que estão ali. E aí isso acaba fazendo com que a revisão fique muito grande, que a pessoa, né, acaba expandindo a revisão e faz praticamente um reestudo. Então, se você tiver esse perfil de ter dificuldade com a revisão por meio das marcações, principalmente por causa desse aspecto, você parte para a segunda possibilidade, que o Nilson também comentou, que é de você fazer um material de revisão no Word explorando o Ctrl+C, Ctrl+V. Né, que aí você ganha muito tempo em relação à pessoa que está escrevendo. Você copia e cola aqueles trechos que você tinha marcado, aqueles trechos que você agora julga importantes porque você já fez as questões, você vai copiando e colando no material de Word. Use e abusa também da ferramenta de captura, tirando print de pedaço de gráfico, quadros, esquemas, que tem naturalmente no PDF também, e você vai colocando isso para um Word. Por que isso é tão interessante? Porque no Word você consegue copiar e colar, você consegue colocar figura com facilidade, mas o principal, você consegue editar ao longo do tempo com facilidade. Então, ao longo do tempo, como a premissa é que isso vai precisar ser aprimorado, você consegue, a cada nova revisão, se quiser adicionar uma informação no meio do texto, você consegue. Se quiser reescrever alguma coisa, você consegue. Se quiser apagar alguma coisa, você consegue. E uma outra coisa que é muito interessante, você consegue achar qualquer informação com uma facilidade, com uma agilidade muito maior do que com um monte de papel. Porque o Ctrl F está aí para ser usado. Pô. Você dá um Ctrl F, quer achar o trecho que está falando alguma coisa de atos administrativos. Ctrl F, atos administrativos, você vai achar todas as menções a atos administrativos dentro do seu resumo. Então, um resumo digital, e aí por isso que eu falei lá no início que seria interessante tentar fazer o estudo pela tela do computador, por isso que acabaria sendo interessante fazer para você poder transportar para o Word e fazer esse resumo digital. Tá? Acho que eu acabei falando bastante, mas serviu para dar um pouco da ideia. Né? Então, a princípio, marcações, o Word. Existem outras formas? Mapa mental, fichamento, existem outras N formas. Tá? Mas eu diria que, por exemplo, mapa mental e fichamento acabam sendo, muitas das vezes, formas complementares de resumo. Não sei qual é a tua opinião, Nilson, mas acaba sendo artifícios que você acaba usando, não para a matéria inteira, mas para alguns pedaços da matéria e tipos de matéria, como você mesmo comentou, prazos, fichamento, por exemplo, serve muito para prazos, serve muito para decoreba, né? Assim como também o mapa mental acaba servindo muito para estruturar alguns conceitos que são mais confusos, que quando você vê de uma forma mais visual acaba ficando mais fácil. Né? Então, eu usaria de uma forma mais complementar. Aí os dois principais modos que eu costumo recomendar são as próprias marcações e o material no Word.